Você já se sentiu preso num ciclo, revivendo os mesmos problemas, as mesmas frustrações, como se estivesse assistindo a uma reprise da sua própria vida? Você se esforça, luta, tenta mudar as circunstâncias externas, mas no fundo, a mesma sensação de limitação permanece. E se eu lhe dissesse que a sua luta contra o mundo exterior é uma batalha perdida desde o início? E se a verdadeira chave para a transformação não estivesse em mudar o que está lá fora, mas em revolucionar quem está a observar aqui dentro? A maioria de nós vive sob a ilusão de que somos meros espectadores passivos, reagindo a uma realidade que nos é imposta. Mas a vanguarda da ciência e a sabedoria ancestral contam uma história radicalmente diferente. Elas apontam para uma verdade tão profunda que pode abalar os alicerces da sua percepção. A sua observação consciente não apenas testemunha a realidade, ela a cria ativamente. Você não está simplesmente a reagir à vida. Você está a selecioná-la. A cada momento, a cada pensamento, a cada sentimento. A física quântica, através do famoso experimento da fenda dupla, demonstrou algo que os místicos sempre souberam. A realidade é fluida, um mar de potencialidades infinitas. E é o ato de observar que colapsa essa onda de possibilidades numa única experiência concreta. Pense nisto. Partículas subatômicas existem em todos os lugares possíveis ao mesmo tempo, até que um observador consciente as meça. Nesse exato instante, elas se fixam numa única posição. O que isso significa para si? Significa que a sua vida, a sua saúde, as suas finanças, os seus relacionamentos, também existem como um campo de infinitas potencialidades. A realidade que você experimenta agora é apenas uma das versões que você colapsou em existência através da sua observação. O problema é que a sua observação não é neutra. Ela está carregada com a energia das suas crenças, das suas memórias e, mais importante, das suas emoções. Você está a observar a sua vida através da lente do medo? Da dúvida? Da escassez? Se sim, você está a colapsar, repetidamente, uma realidade que reflete exatamente essa frequência. A solução, portanto, é ao mesmo tempo simples e profundamente desafiadora. Para mudar a sua vida, você precisa mudar a forma como a observa. Você precisa aprender a observar a partir de um novo estado de ser. O experimento da fenda dupla revela um segredo universal. A matéria responde à consciência. O elétron não decide por si só se será uma onda ou uma partícula. Ele responde à pergunta que o observador está a fazer. Quando os cientistas procuram por uma partícula, encontram uma partícula. Quando procuram por uma onda, encontram uma onda. A realidade espelha a expectativa do observador. Agora aplique isso à sua vida. A sua atenção focada, imbuída de uma emoção específica, é o seu instrumento de medição. A qualidade da sua consciência, a sua frequência emocional, é a pergunta que você está a fazer ao campo quântico. Se a sua frequência dominante é de ansiedade sobre o futuro, você está a perguntar ao universo: onde está o perigo? Onde está o motivo para me preocupar? E o campo, obedientemente, colapsa uma realidade cheia de eventos que validam a sua ansiedade. Se a sua frequência é de ressentimento sobre o passado, você está constantemente a instruir a realidade a mostrar-lhe mais razões para se sentir injustiçado. Você se torna um mestre em manifestar exatamente aquilo que não quer. A grande mudança acontece quando você para de observar a sua realidade presente com a energia do passado e começa a observar o seu futuro desejado com a energia do agora. Você deve parar de usar os seus sentidos para definir a sua realidade e começar a usar a sua consciência para criar a sua realidade. Isto não é pensamento positivo. Pensamento positivo sem uma mudança correspondente no seu estado emocional
Na sua frequência vibracional, é como gritar novas coordenadas para um navio enquanto o leme está preso na direção antiga. A mudança real ocorre no nível da energia, da vibração. Você precisa sentir a emoção da sua realidade futura antes que ela se manifeste. Este é o segredo. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é, energeticamente. Mas por que é tão difícil manter esse novo estado de ser? Por que voltamos tão facilmente aos padrões antigos? A resposta está na neurociência e no poder do seu subconsciente. Pense no seu subconsciente como o piloto automático do seu ser. Pesquisas mostram que ele governa cerca de 95% dos seus pensamentos, comportamentos e reações diárias. E como ele foi programado? Através da repetição e de experiências com forte carga emocional, principalmente na infância. Cada vez que você sentiu medo, vergonha, abandono ou falta, uma rede neural foi fortalecida e uma assinatura química foi liberada no seu corpo. Com o tempo, o seu corpo tornou-se literalmente viciado nessas emoções familiares. O seu eu conhecido, a sua identidade, não é apenas um conceito mental, é um estado bioquímico. É por isso que mudar parece tão desconfortável. Quando você decide conscientemente pensar de forma abundante, mas o seu corpo está programado para a escassez há 30 anos, há um conflito. O corpo, sentindo a ausência da sua química familiar de sofrimento, envia sinais de pânico ao cérebro. Ele diz: algo está errado. Volte para o familiar. E o cérebro, para satisfazer o corpo, gera pensamentos de dúvida, medo e crítica que o levam a tomar as mesmas decisões, que produzem os mesmos comportamentos, que criam a mesma realidade, validando a sua identidade original e satisfazendo a necessidade química do corpo. Você não está a lutar contra as circunstâncias. Você está a lutar contra a sua própria programação subconsciente. Para se libertar, você deve tornar-se um observador desta programação, em vez de ser controlado por ela. Você precisa dessensibilizar o corpo da sua dependência emocional do passado e recondicioná-lo para uma nova mente, uma nova emoção, um novo futuro. Então, como se faz essa mudança radical? O primeiro passo é interromper o piloto automático. Isso exige presença. A maioria das pessoas acorda e imediatamente se conecta ao passado. Elas pegam o telemóvel, veem as mesmas notícias, interagem com as mesmas pessoas e reativam os mesmos circuitos neurais e estados emocionais de sempre. Elas começam o dia já no programa. Para criar um novo futuro, você precisa começar o dia no desconhecido. Isso significa encontrar um momento de silêncio antes que o mundo exterior invada a sua consciência. Meditação não é sobre esvaziar a mente. É sobre tornar-se consciente dos seus pensamentos e sentimentos automáticos sem se identificar com eles. É o ato de se retirar do palco e sentar-se na plateia, observando o drama da sua mente programada. Quando você faz isso, você retira a sua energia daquela identidade antiga. Você para de alimentar o programa. O segundo passo, e o mais crucial, é gerar ativamente a frequência da sua nova realidade. Isto é o que chamo de observação criativa. Feche os olhos e pergunte-se: que versão de mim eu quero ser hoje? Como essa pessoa se sentiria? Sinta a gratidão, a abundância, a liberdade, o amor, como se já fossem a sua realidade. Não se trata de visualizar apenas imagens. Trata-se de gerar a assinatura eletromagnética, o sentimento no seu corpo. Quando você combina uma intenção clara, o que você quer, com uma emoção elevada, o sentimento de já ter, você está a emitir um sinal poderoso para o campo quântico. A ciência da epigenética prova que estas emoções elevadas podem literalmente ativar novos genes e desativar os genes ligados ao estresse e à doença.
Você não está apenas a mudar a sua mente. Você está a mudar a sua biologia. Você está a tornar-se a nível celular a pessoa que precisa ser para atrair a vida que deseja. A ressonância quântica dita que frequências semelhantes se atraem. Ao sustentar a frequência do seu futuro, você começa a atrair eventos, pessoas e oportunidades que ressoam com essa nova energia. Esta jornada de transformação exige que você se torne maior do que o seu ambiente, maior do que as condições da sua vida e maior do que o seu corpo. O que isto significa na prática? Significa que a sua alegria não pode depender de algo exterior acontecer. A sua paz não pode depender de as pessoas agirem como você quer. O seu sentimento de abundância não pode esperar que a sua conta bancária mude. Você deve gerar esses estados de dentro para fora, independentemente das evidências dos seus sentidos. Isto é fé em ação. A fé não é uma esperança passiva. É um estado de ser ativo e confiante. É o que a Bíblia descreve como a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. Você está a fornecer a evidência energética, a assinatura vibracional, antes de ver a manifestação física. O maior desafio que você enfrentará é a incoerência. A incoerência acontece quando a sua mente quer uma coisa, mas o seu corpo, programado pelo passado, sente outra. Você pensa em riqueza, mas sente falta. Você pensa em saúde, mas sente medo da doença. Este sinal misto, incoerente, não tem poder criativo. É como tentar sintonizar uma rádio em duas estações ao mesmo tempo. Tudo o que você consegue é ruído. A sua tarefa é alinhar os seus pensamentos e sentimentos, para que eles transmitam um sinal coerente e poderoso. Isso é alcançado através da prática diária. Você está literalmente a religar o seu cérebro e a recondicionar o seu corpo. A neuroplasticidade mostra que quando você repetidamente se concentra em novos pensamentos e sentimentos, você cria e fortalece novas vias neurais. Você constrói a base neurológica para a sua nova identidade. Ao mesmo tempo, você está a ensinar o seu corpo, a nível químico, como é a sensação do seu futuro. No início parecerá falso, parecerá desconfortável. Isso é um bom sinal. Significa que você está a sair da sua zona de conforto biológica e a entrar no desconhecido, que é o único lugar onde a criação acontece. As tradições espirituais antigas, como a filosofia Vedanta, falam sobre o observador, Atman, ser eterno e imutável, enquanto o mundo observado, Prakriti, está em constante mudança. O seu verdadeiro eu não é a sua dor, o seu passado ou os seus problemas. Esses são apenas fenômenos que o seu verdadeiro eu está a observar. Ao praticar a desidentificação, você ancora-se neste centro de pura consciência, de onde pode observar e escolher deliberadamente a sua experiência. Como você integra isso no seu dia a dia agitado? Comece com o que é mais importante, a primeira hora do seu dia. Em vez de pegar no seu telemóvel e permitir que o mundo exterior dite o seu estado emocional, reivindique esse tempo para si. Antes mesmo de sair da cama, faça um ensaio mental do seu dia. Mas não o ensaie a partir da perspectiva da sua antiga identidade. Ensaie-o como o seu novo eu. Veja-se a navegar pelos desafios com calma e sabedoria. Sinta a gratidão por oportunidades que ainda não aconteceram. Abençoe o seu dia. Ao fazer isso, você está a instalar o hardware neurológico e a preparar o seu corpo quimicamente para o dia que você quer criar. Você está a chegar primeiro ao futuro. Durante o dia, configure pequenos lembretes. Pode ser um alarme no seu telemóvel que diz: "Em que estado estou?" Isso serve como uma interrupção de padrão, tirando-o do transe do subconsciente e trazendo-o de volta ao momento presente. Nesse instante, respire fundo e pergunte: quem estou a ser agora? Estou a ser o meu eu do passado
ou o meu eu do futuro. E faça uma escolha consciente para elevar a sua energia. Quero que você experimente isto agora. Pause o vídeo por um momento. Feche os olhos. Pense numa única emoção que você quer que defina o seu dia. Pode ser alegria, liberdade, paz, abundância. Agora respire essa emoção. Sinta-a no seu coração, no seu peito, em cada célula do seu corpo. Sinta-a por 60 segundos. O que você acabou de fazer foi mudar a sua química e o seu campo eletromagnético. Agora vá aos comentários e escreva essa palavra, essa emoção. Declare-a. Ao escrevê-la, você a ancora ainda mais na sua realidade e inspira outros a fazerem o mesmo. A jornada de estabilizar este novo estado de ser será testada. O mundo exterior, o seu espelho, continuará a refletir a sua antiga assinatura energética por um tempo. Haverá um desfazamento. Você sentirá abundância por dentro, mas a sua conta bancária ainda mostrará o mesmo número. Você sentirá amor próprio, mas uma pessoa do seu passado poderá aparecer para testar os seus limites. Este é o momento crucial. É aqui que a maioria das pessoas desiste. Elas usam a realidade 3D como desculpa para voltar à sua andapos antiga emoção. Elas dizem, vês? Não está a funcionar. Mas o verdadeiro teste de maestria é ser capaz de manter o seu estado interior elevado, independentemente do feedback exterior. Você tem de se apaixonar pelo seu futuro a um ponto em que já não precisa que ele se manifeste para se sentir completo. A sua alegria vem do processo de criação, não do resultado. A dúvida é o inimigo número 1. A dúvida é o estado de incoerência por excelência. É o cérebro e o corpo em oposição. Como se supera a dúvida? Não lutando contra ela. A luta só lhe dá mais energia. Você supera a dúvida com consciência. Quando o pensamento de dúvida surgir, em vez de acreditar nele, observe-o. Diga, olá, dúvida, eu vejo-te, tu és um eco da minha antiga programação. Tu és a voz do corpo que anseia pela química familiar do medo. Mas eu não sou tu. Eu sou o observador que te percebe. E então, deliberadamente, volte a sua atenção e a sua energia para a visão e o sentimento do seu futuro. Cada vez que você faz isso, você enfraquece a conexão neural com a dúvida e fortalece a conexão com a fé e a confiança. Lembre-se, o seu cérebro foi projetado para procurar evidências que confirmem as suas crenças. Se a sua crença dominante é a dúvida, o seu cérebro encontrará todas as razões pelas quais os seus sonhos são impossíveis. Se a sua crença dominante é a fé no potencial quântico, o seu cérebro começará a perceber sincronicidades, oportunidades e soluções que antes eram invisíveis para si. Você muda a sua realidade mudando o filtro através do qual a percebe. Chegamos ao cerne da questão. Você não é uma vítima das circunstâncias, condenado a viver uma vida ditada pelo seu passado ou pelo mundo exterior. Você é um criador soberano, dotado da força mais poderosa do universo. A sua consciência focada. A sua realidade pessoal não é algo que lhe acontece. É um reflexo direto de quem você está a ser, momento a momento. A sua energia, a sua frequência, a qualidade da sua observação são as ferramentas com que você pinta a tela da sua vida. Deixe de tentar mudar a matéria com matéria. Deixe de lutar contra os reflexos no espelho. Volte-se para dentro e assuma a responsabilidade pela fonte de todas as suas experiências, o seu estado de ser. O poder de colapsar uma nova realidade do campo quântico não está no futuro. Está aqui e agora. Está na sua capacidade de se sentir grato antes de a riqueza chegar, de se sentir completo antes de o relacionamento perfeito aparecer, de se sentir saudável antes de o diagnóstico mudar. Esta é a inversão do modelo causa e efeito a que estamos acostumados.
No modelo quântico, você se torna a causa, e a sua realidade se torna o efeito. Pare de esperar que o mundo mude para que você se sinta diferente. Sinta-se diferente para que o seu mundo possa mudar. Esta é a sua chamada para despertar. Para parar de ser um espectador reativo e tornar-se o observador consciente e deliberado da sua magnífica existência. O seu futuro não está escrito em pedra. Está escrito no campo infinito de potencial, à espera que a sua observação o chame à vida. Qual realidade você escolherá observar hoje? Qual futuro você irá colapsar? A escolha, como sempre, é sua. Se esta mensagem ressoou consigo e você está pronto para se aprofundar nesta jornada de autodescoberta e criação consciente, subscreva o canal. Junte-se a esta comunidade de criadores que estão a lembrar-se do seu verdadeiro poder. E comece hoje. Comprometa-se com a sua prática. Observe os seus pensamentos. Escolha os seus sentimentos. E observe com admiração como a sua realidade se transforma diante dos seus olhos.